Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História e nessa aula, galera, a gente vai falar um pouco sobre algumas mudanças na sociedade brasileira, sobre alguns aspectos importantes dessa nossa tão querida história do Brasil, né? E vamos lá, vamos relembrar um ponto importante para a gente se situar, para você saber sobre o que a gente está falando. Professor, o que a gente vai ver nessa aula? Veremos isso aqui, ó. Grupos relacionados, grupos políticos que tinham perspectivas distintas referentes à mão de obra escrava. Bem tranquilo. Vamos lá. Então a gente está falando aqui, mais especificamente, do Segundo Reinado. Que eu sempre erro quando eu vou falar isso aqui, falo Segundo Reinaldo, cara. Que vai de 1850 a 1889, tá? Quem governa o Brasil nesse tempo? Você tá ligado? Dom Pedro II, né? É o cara que está à frente do executivo brasileiro aqui que a gente vai ter, tá bom? Que pontos importantes que a gente tem que ressaltar do Brasil do Segundo Reinado? Vamos falar primeiramente da economia. Economicamente, qual é a chamada joia do Segundo Reinado? Você já sabe, você já tá mais careca de saber do que eu. É a chamada economia cafeeira. Economia cafeeira é o foco principal da nossa economia, o café é o principal foco da nossa economia. O que mais que você precisa entender sobre esse contexto que nós estamos falando? Qual era a principal mão de obra utilizada ainda aqui, por mais que já tenhamos uma inserção da mão de obra livre do imigrante europeu a partir de 1860, 1870, a predominância da mão de obra no Brasil nesse período aqui é a mão de obra do negro africano escravizado. Então, nós temos aqui, ó, escravidão. É uma das grandes mazelas, um dos grandes problemas da nossa história. Só que ao mesmo tempo que a gente está falando desse período do Brasil, o Brasil não fica isolado numa bolha. O Brasil sofre influências externas muito importantes. Do que a gente está falando nesse momento aqui, ó, de 1850, em questões de produtividade, em questões econômicas mundialmente falando? Nós estamos na chamada Segunda Revolução Industrial. Lembra do seguinte: a Segunda Revolução Industrial é um processo que se espalhou pelo mundo. A primeira Revolução Industrial fica restrita à Inglaterra, a segunda não. A segunda ganha o mundo, tá? Então, por que a gente está falando disso quando se trata de Brasil? Por causa que, qual o principal país industrializado que nós temos nesse momento aqui? A Inglaterra. E aí a Inglaterra começa a pressionar países pelo mundo e um desses países é o Brasil. As pressões se tornam muito grandes, né? Até que o Brasil dá início a um processo de abolição da escravidão. Lento e gradual. E aqui, o que a gente vai ver? Nós falaremos agora sobre perspectivas referentes à escravidão. O que você está querendo dizer com isso, professor? Estou querendo que você entenda que algumas pessoas tinham modos de ver a escravidão de forma distintas. Nós temos os escravistas, temos os emancipacionistas e os abolicionistas. E agora você bugou, deu tela azul, porque você pensava que emancipacionista e abolicionista era a mesma coisa, né? Lógico, escravistas são pessoas que eram defensoras ainda da permanência da escravidão no Brasil. Pessoas que achavam que não viam problema nisso. A gente está falando do século XIX, cara. Às vezes você se pega pensando assim, né? Pô, cara, como é que na Alemanha os caras deixaram o nazismo acontecer? Velho, aqui no Brasil a gente teve mão de obra escrava até 1888. E tivemos uma quantidade gigantesca de pessoas que eram contrárias ao fim da escravidão. Então, e outra coisa, você não deve utilizar as leis do seu país como parâmetro jurídico. Como parâmetro jurídico você não tem que levar como parâmetro moral. O que eu quero dizer com isso? Não é porque é permitido por lei que você tem que fazer aquilo. A escravidão ela era permitida legalmente. Você podia ter um escravo. Moralmente, você sabe que isso é errado. Então você tem que sempre perceber essas coisas. Tem que analisar a sua realidade de uma maneira bastante crítica. E aqui nós temos esses três grupos de pensamento distintos. Vamos ver? Escravistas, emancipacionistas e abolicionistas.
Quem eram os chamados emancipacionistas? Aqui, os emancipacionistas, eles eram principalmente homens ricos e políticos que propunham, detalhe importante, um fim lento, aqui, um fim gradual para a escravidão. Eles queriam o fim da escravidão, só que, vamos devagar. Porque se a gente acabar a escravidão de uma hora para outra, os grandes cafeicultores que têm muitos escravos, e pensa, eles vão falar o seguinte: o produtor do café é o cara que sustenta o Brasil. A economia brasileira tem no foco o café. E quem trabalha? O escravo. Se você acabar com a escravidão de uma hora para outra, você acaba com a economia do café. O senhor está defendendo isso? Não. Por favor. Ele falava, eram esses caras aqui. Eles que diziam isso. Tá? Que não se podia acabar com a escravidão de uma hora para outra, que senão você destruía a economia brasileira. Por isso que tinha que ser um processo gradual. Libertando alguns, vai entrando mão de obra do imigrante para ir substituindo esse processo. Esses são os chamados emancipacionistas. Eles eram moderados e defendiam que a abolição era essencial para o Brasil se tornar uma nação civilizada. Por outro lado, ela não poderia ser repentina, pois isso arruinaria a economia cafeeira, que foi exatamente o que eu falei para vocês. Assim, emancipacionistas, homens geralmente ricos, defendiam que os cativos deveriam ser libertados aos poucos. Gradualmente, você vai libertando para não dar problemas para a economia. Outro grupo político que a gente tem aqui, com relação à mão de obra escrava, são os abolicionistas. O que isso aqui significa, galera? Os abolicionistas eram as pessoas que eram favoráveis ao fim da escravidão imediata, abrupta. Ah, mas e a economia? Não importa a economia. O importante é você libertar essas pessoas. Porque aqui você tem que entender o seguinte: a Inglaterra pressionava o mundo para acabar com a escravidão por questão de grana. Não seja ingênuo de pensar que a Inglaterra queria o bem dos povos negros do Brasil. Não viaje. Claro, temos alguns grupos de defesas humanitárias na Inglaterra, pequenos. Isso existe. Mas a principal ideia é acabar com a escravidão por causa que escravo não é mercado consumidor. E aí você precisa de mercado consumidor para quê? Para consumir os produtos produzidos pela maior potência industrializada, que é a Inglaterra. Certo? Esses caras aqui, uma figura super importante do movimento negro brasileiro é o Luiz Gama. Tá? Ele é um dos abolicionistas, a galera que falava, não, tem que acabar agora a escravidão e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. O Luiz Gama, ele era um advogado por vontade própria. Como assim? Ele não foi para a faculdade de Direito, tá? Ele era negro, como você pode perceber aqui bem na imagem. Ele nasceu livre, e não era escravo, portanto, e ele estudou de forma autodidata o direito. Nessa época no Brasil, você não precisa ir para a faculdade de direito para você se tornar advogado. Você podia estudar por conta própria e se tornar advogado como se fosse autodidata mesmo. Ele faz isso, e qual o objetivo do Luiz Gama? Libertar negros. Ele vai ajudando negros em processo de emancipação. De que forma? Negros que sofriam castigos físicos, já não eram permitidos nas fazendas. Ele estava tentando proteger e libertar esses caras, né? Os abolicionistas se organizavam principalmente no espaço urbano e não tinham interesse na manutenção da instituição escravidão. A partir de 1870 foram organizados vários clubes e associações. E aqui você tem pessoas boas, galera. Por isso que a gente tem que ter esperança na humanidade. Em todos os períodos da história. Você tem pessoas da elite brasileira que financiavam esses clubes abolicionistas, de pessoas que queriam ver o fim da escravidão. Né? Então, a gente já falou sobre, primeiramente, os emancipacionistas, né? Que é a galera que quer o fim, mas é gradual, diferença. Né? Os abolicionistas, que são pessoas que querem a abolição, querem o fim da escravidão imediata. E aqui, o último grupo, que são os escravistas. Olha ali naquela legenda daquela imagem que eu coloquei para você. Identificou quem que é esse cara? Não, professor, não conheço todas as imagens do mundo. Certo, por isso que tem a legenda. Esse cara é o José de Alencar, que a gente tem que ler ele no colégio. O José de Alencar, ele é autor de obras como, por exemplo, o Guarani, Iracema e Lucília. Só que o que você não sabia é que ele era um grande defensor da escravidão. Ele era um escravista. Assim como muita gente na sociedade brasileira dessa época. Como o próprio nome já diz, ser escravista significa que ele era defensor da escravidão.
Ele não era favorável a uma abolição gradual, nem abrupta. Ele não queria abolição. Só que se acontecesse essa abolição, o governo brasileiro tinha que pagar dinheiro para os fazendeiros, porque senão eles estão perdendo dinheiro. Esses são os chamados escravistas. Então vamos lá. Os escravistas se opunham ao fim da instituição, ao fim da escravidão, e defendiam que caso a escravidão realmente fosse abolida, os proprietários deveriam receber indenizações do Estado. Tá? Esses caras existiam, né? E infelizmente, com certeza, deve ter pessoas espalhadas pelo Brasil com esse tipo de pensamento racista. E é por isso que a gente tem que comentar sobre essas coisas, para ver a nossa realidade de uma maneira crítica. Ok? Aqui nós falaremos um pouquinho rapidinho sobre a chamada campanha abolicionista, que são pessoas que vão começar a defender o fim da escravidão no Brasil. Isso ganha muita força, principalmente ali a partir do fim da Guerra do Paraguai, né? Vai ganhar muita força nesse movimento. Surge esse movimento abolicionista com deputados, senadores que serão favoráveis à abolição. Por isso o chamado movimento abolicionista. Certo? Aqui a gente tem uma imagem rápida para a gente analisar que representa os grupos políticos no Brasil. O Brasil era uma bagunça doida. Umas pessoas favoráveis, outras pessoas contrárias à escravidão, outras que achavam que deveriam acabar só que devagar. Né? E o movimento abolicionista foi ganhando força, até que em 1888 nós tivemos o fim da escravidão no Brasil. Ok, galera? Beleza? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!